Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar com alguém ligado ao mercado imobiliário. Falaremos de compradores estrangeiros e de como o agente imobiliário se pode diferenciar neste mercado. O meu nome é Teresa Martins e faço parte da equipa Lice Globally há cerca de ano e meio. Tenho comigo hoje Júlio Amaral, agente imobiliário da agência 121 Contacto Direto em Setúbal. Obrigado, Júlio, por estar aqui connosco. Obrigado, Teresa, pelo convite. Obrigada. Só para fazer aqui um pequeno enquadramento. O Júlio tem os seus imóveis a ser divulgados na rede de 100 portais da Lice Globally. É também Global Agent, que é um dos destaques disponíveis para dar maior visibilidade aos imóveis e ao agente. Júlio, diga-me há quanto tempo é que é agente imobiliário? Eu estou no mercado imobiliário há cerca de 2 anos e meio. É um projeto relativamente recente, mas que está para durar muito tempo. E certamente já aprendeu muita coisa durante esses 2 anos e meio. Não é? Muito todos os dias eu aprendo qualquer coisa. Exatamente. Qual é que é a sua zona de atuação, Júlio? Ou seja, a zona onde trabalha as suas angariações? A zona que eu trabalho mais é a zona de Setúbal, Palmela, Azeitão. É a zona mais próxima da loja e onde naturalmente temos um enfoque maior. Portanto, a loja está em Setúbal e o Júlio trabalha aí essa zona envolvente. Trabalhamos aqui esta zona, sim, precisamente. Os concelhos, concelho adjacente, que será Palmela, e todo o concelho de Setúbal. Eu pergunto isto porque às vezes também há agentes que, por terem uma boa rede de contactos noutras zonas mais afastadas ou inclusive outras zonas do país, tipo Algarve ou grandes centros, acabam por trabalhar zonas que não são propriamente pertencentes à zona da agência. Aqui o que interessa é fazer negócio, não é? Portanto, a zona às vezes é relativa. Diga-me uma coisa, Júlio, porque é que sim, para além destas zonas, pronto, tenho pequenas... sim. Sinceramente, eu não escolhi o ramo imobiliário. Foi uma coisa que aconteceu. No ramo que eu trabalhava anteriormente, acabei por conhecer o broker da 121 Contacto Direto. E a partir daí surgiu a possibilidade, conversámos, ele apresentou o meu projeto, eu achei o projeto aliciante e vim e abracei o projeto. E cá estou, continuo a vestir a camisola e vou continuar. E já vem do ramo das vendas? Não. Júlio, conseguiu ouvir? Vem do ramo das vendas? Sim, já trabalhava em vendas, trabalhei em áreas completamente distintas, que era, trabalhei em telecomunicações, trabalhei em parcerias empresariais e após isso entrei no ramo imobiliário. Ramo das vendas, sim, já estava dentro do ramo das vendas. Agora vou-lhe fazer uma pergunta mais difícil, que muitas vezes não sabemos a corresponder, que é o que é que o torna diferente da concorrência? Honestamente, eu não me acho assim tão diferente da concorrência. Eu acho é que consegui catalisar um conjunto de parcerias que me tiram um bocadinho do tradicional do ramo imobiliário e que me permite prestar um serviço diferente e complementar aos meus clientes. Aí sim diferencio-me um bocadinho. Tenho bons parceiros de referência na região e isso ajuda. Juntando a credibilidade da marca 121. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre essa parte. Relativamente a 2020, todos sabemos que foi um ano atípico e parte de 2021 ainda foi, que obrigou os agentes imobiliários a descobrir novas formas de conseguir resultados. Mudou a forma de trabalhar devido à pandemia, ou seja, o que respeita, por exemplo, à forma como fazia reuniões, chamadas telefónicas, etc. Portanto, viu-se obrigado a criar novas estratégias? Sim, claramente que sim. Todos nós tivemos que nos adaptar, fosse em que trabalho fosse, todos nós tivemos que nos adaptar. No ramo imobiliário, essa adaptação foi ainda maior. Houve um enfoque muito maior na videochamada, houve um enfoque muito maior nas visitas virtuais. Aquilo que era uma coisa que estava a começar a aparecer, são as visitas virtuais, tornaram-se prática corrente. Reduzir ao mínimo a visita presencial. A atenção que se dá ao cliente tem que ser muito mais quando está ao telefone do que quando está presencialmente. Presencialmente é sempre mais fácil. Ganhar a mesma confiança do cliente numa chamada telefónica
É mais difícil. requer muito mais trabalho. Então, foi um ano efetivamente de adaptação e de aprendizagem, mas que acho que nos vai servir a todos para o futuro e para todos sermos melhores no futuro. Quer dizer então que, por exemplo, videochamadas e visitas virtuais até à altura da pandemia não estava a fazer? Fazia-se, mais ou menos, fazia-se em casos pontuais, por exemplo. Eu já fazia com clientes estrangeiros, por exemplo. Ok, já fazia. Simplesmente Mas aumentou. passou a ser obrigatório. Aquilo que era um Exatamente. extra passou a ser uma obrigação, ao fim e ao cabo. Por um lado, temos que proteger os nossos proprietários, temos que proteger a casa deles, e por outro, temos que proteger os nossos compradores. Não podemos andar com a mesma vontade com que andávamos antes, infelizmente. Exatamente. As restrições obrigaram outro tipo de estratégias. Ainda com a pandemia, houve uma alteração de preço dos imóveis para venda na sua zona de atuação, portanto, a sua zona de angariação? Não, isso honestamente não sentimos. Os preços em Portugal têm vindo a aumentar progressivamente e continuaram a aumentar. Podemos dizer que não aumentaram com a mesma velocidade com que estavam, na mesma porcentagem em que estavam, mas continuam a aumentar. Não sentimos de forma nenhuma de decréscimo, continua a haver procura. Por isso, aí não era um dos nossos receios, mas não se verificou. Ok, ótimo. Sim, era um dos nossos receios, mas efetivamente não se verificou. Sim, o que se falava muito é que havia dois extremos, que a pandemia poderia provocar o aumento excessivo dos preços e também que poderia haver clientes vendedores desesperados para conseguir dinheiro rápido e que acabassem por colocar imóveis à venda por preços mais baixos. Isso poderá ter acontecido num ou outro caso, mas não que algo que Casos seja pontuais. Exatamente, casos pontuais. Diga-me. Com as medidas que foram implementadas, com as moratórias, etc., acabou por também ajudar as famílias a não chegarem a esse ponto extremo. Exatamente, ajudou bastante. De que países, portanto, aliás, costuma receber pedidos de contacto de compradores estrangeiros e de que países é que são? Se é que consegue identificar aqui algo repetitivo? Sim. Essencialmente, os pedidos que nós temos, esta zona é muito procurada por europeus. Belgas, franceses, alguns alemães, mais da Europa Central. Mais Europa. Entretanto, também temos uma procura muito grande de brasileiros. Têm vindo muitos, até por uma questão de segurança. Portugal é um país seguro, a zona de Setúbal é uma zona lindíssima e muito segura. Então temos tido essa procura aumentar de clientes com um bom poder financeiro e que querem ter aqui o seu espaço. Ok, ótimo, muito bom. A língua é um problema para comunicar com estes compradores estrangeiros? Consegue falar inglês? Ou caso não fale, desenrasca-se de alguma maneira? Cria aqui soluções? A minha solução é sempre o inglês. No inglês eu estou muito à vontade. Às vezes há problemas é quando aparece um cliente francês que não fala inglês ou um cliente alemão que não fala inglês. Mas mesmo assim nós temos uma equipa de consultores que conseguimos abranger. Eu não falo francês, mas tenho colegas que falam e que se for preciso me ajudam, da mesma maneira que se for preciso eu ajudo com o inglês, então acabamos por conseguir suprimir todas essas dificuldades que estão surgindo. Ok, ótimo. Aqui não perde oportunidades. E isto, eu também digo isto porque muitas vezes, porque os consultores ou os agentes não conseguem falar, pelo menos o inglês, incrivelmente ainda há muita gente que não fala o inglês, deixam de trabalhar com o mercado estrangeiro, ou seja, acabam por estar a perder oportunidades. Inclusivamente, temos quem recebe leads e acaba por não responder sequer aos pedidos de contacto, portando assim potenciais negócios. Portanto, o facto de conseguir comunicar, e quando não consegue, no caso do francês, arranjar soluções, é extremamente importante.
Relativamente, portanto, ainda a compradores, como é que qualifica estes compradores estrangeiros relativamente ao poder de compra e à forma como apresentam as suas necessidades de compra? São diferentes dos compradores locais? São muito diferentes dos compradores locais, até porque têm logo à cabeça um handicap que os locais não têm, que é a distância. Tipicamente o comprador estrangeiro é um comprador só de capitais próprios, não vai recorrer a crédito e que sabe exatamente o que quer. Pede-nos coisas muito específicas. Porquê? Não é uma pessoa que vai estar aqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas a fazer visitas. Ele, no limite, vai se deslocar cá, vai estar cá 3 ou 4 dias e quer ir ver exatamente aquilo que suprime as suas necessidades. Não vão. Aquela visita que nós fazemos muitas vezes, que todos os consultores fazem muitas vezes, até irem ver 2 ou 3 casas diferentes com um cliente, até para perceberem no cliente o que é que ele realmente quer. Às vezes, mostrando o que eles não querem, percebemos o que eles querem. Com o cliente estrangeiro isso não acontece tanto, porque lá está, o tempo não é o mesmo. Direcionado. A forma de trabalho é muito focado, é isto, ok, 2 ou 3 soluções dentro disto e é ali que eles ficam. Porque eles sabem o que querem. Não... Exatamente. E tipicamente também tem um poder de compra superior ao nosso. Em termos de negociar preço, costumam pedir baixa de preço? Redução de preço? Mais o cliente nacional que o cliente estrangeiro, honestamente. O cliente nacional é quase... O cliente estrangeiro, se for... o cliente estrangeiro, desde que encontra aquilo que realmente quer, não vai perder por estar a pedir 5 mil euros de uma baixa de preço. Chega, faz a sua proposta, é este o preço, ok, o preço é justo, percebe que o valor do imóvel está justo, não tenta negociar. Não perde tempo. Se bem que eu sou sincero, Teresa, eu digo sempre que, para mim, e essa experiência é mais de clientes nacionais do que estrangeiros, eu acho que ninguém tem nada à venda por um valor que não esteja disposto a negociar e ninguém faz uma proposta que não esteja disposto a subir. E o nosso trabalho muitas vezes é encontrar este valor intermédio, é fazer esta mediação até encontrar um valor que seja confortável para os dois. Sim, claro. Isto é assim, é um negócio em que o ideal é ganhar em ambas as partes, quer o comprador, quer o vendedor. Claro, sim. Exatamente. O negócio só é bom quando é bom para todos. Exatamente. Portanto, nós, relativamente aqui a uma outra situação que é o serviço de concierge. Eu sei que já recebeu pedidos de contacto vindos do serviço de concierge, faz parte, portanto, do portal ProperStar. Conte-nos de que forma é que o ajudaram no seu negócio. Sei que tem uma situação engraçada relativamente a isto. Tenho uma situação muito específica relativamente a isso, que foi um cliente que já estava quase perdido, e que graças ao serviço de concierge eu acabei por ir recuperar, porque percebi que o cliente estava à procura de um imóvel específico, com um budget que me tinha dado específico, e 15 dias, 3 semanas depois de estarmos sem falar, eu acabei por receber um pedido do vosso serviço de concierge a dizer-me que o mesmo cliente estava à procura já de um imóvel de um valor até bastante superior. Acabei por voltar a contactar o cliente, que ficou bastante surpreendido como é que eu sabia, e acabei por recuperar o cliente, o que foi excelente. Portanto, o primeiro contacto foi o cliente que preencheu diretamente o formulário no portal, mas o segundo contacto já veio pelo serviço de concierge. Ok. Portanto, quer dizer que ele contactou o serviço de concierge a dizer que continuava à procura e nós encaminhámos para si. Pronto. Ok. Sim. Só para quem não... Desculpe, Júlio, diga. Não, ia dizer que realmente nesse aspecto o serviço de concierge acaba por ser muito bom, porque dá-nos a possibilidade de termos contactos que não íamos ter de outra forma. Porque eu posso ter um imóvel que está mais ou menos dentro dos parâmetros que aquela pessoa quer, mas a pessoa não viu. Então, exato, através do serviço de concierge, eu próprio posso contactar a pessoa e dizer-lhe: eu sei que está à procura disto e eu tenho este produto para lhe poder mostrar. Isso acaba por ter uma mais-valia para nós. Não só estamos à espera do pedido específico que normalmente recebemos. Só para enquadrar aqui quem não conhece o serviço de concierge, o serviço de concierge recebe contactos de pessoas que veem as nossas publicidades e pessoas que estão no estrangeiro que dizem que querem comprar imóvel. O serviço de concierge entra em contacto para tentar perceber
o que é que procuram, onde procuram, as características, portanto, de uma maneira geral, as necessidades do comprador, e depois vamos procurar dentro de quem tem imóveis para venda nos nossos portais, qual é que é o consultor que tem imóvel dentro daquelas características e encaminhamos para esse consultor. O serviço de concierge dá sempre prioridade a quem, portanto, tem destaques nos nossos portais, neste caso o Júlio é Global Agent, portanto acaba por estar mais bem posicionado e primeiramente vamos ver esses consultores. Se não houver produto, então é que passamos a outros consultores que estejam nos portais, mas que não estejam a fazer qualquer destaque. Relativamente ainda ao concierge, considera que a informação de pré-qualificação feita pelo serviço concierge ao comprador foi suficiente para si ou há alguma sugestão de melhoria que queira fazer? Honestamente, eu acho que a informação que é solicitada aqui é suficiente. Porque não é uma informação muito específica, mas permite-nos também perceber o que é que o cliente quer e às vezes, quanto mais específica for a informação, menos pedidos nós vamos receber, é natural. Então, uma informação mais lata permite-nos até enquadrar outro tipo de produto para apresentar ao cliente. Por isso, nesse aspecto, acho que está bastante bom. Exato, porque, por exemplo, é assim, em termos de design do imóvel, muitas vezes as pessoas preferem designs mais tradicionais, outros querem linhas mais modernas, portanto aí e é muito difícil através de uma conversa telefónica, sem ser mostrando produto, é muito difícil só pela conversa telefónica conseguir chegar a essa informação. Ele pode dizer que gosta de algo com linhas modernas, mas aquele moderno que nós estamos a sugerir poderá não ser bem o que o cliente procura. O consultor acaba por ter que fazer o trabalho de casa e também tentamos não cansar muito o comprador, porque sabemos que o próprio consultor vai ter que fazer perguntas, vai ter que fazer sugestões de imóveis que tem em carteira e a partir daí tentar chegar àquele que será o mais indicado para o comprador. Ora, mais uma pergunta, portanto, quais é que são as suas estratégias favoritas ao trabalhar com compradores estrangeiros? Quais é que considera mais eficazes? Eu refiro-me, por exemplo, a videochamadas, visitas virtuais ou outras estratégias que use que considera que o cliente estrangeiro gosta de trabalhar. Eu sou-lhe sincero, tudo isso é importante, mas para mim o mais importante é as pessoas perceberem a nossa dedicação. Por exemplo, eu tenho um cliente português, mas que reside no estrangeiro, que acabei por fazer o negócio todo com ele sem nos conhecermos. E eles confiaram em mim, eles andaram anos à procura. Não percebi. Fechou o negócio? Não percebi o que disse, Teresa. Fechámos o negócio, precisamente. Sem nos conhecermos. Conhecemos 4 meses depois disso. E eles acabaram por confiar em mim, porquê? Porque eu estava sempre disponível para eles, estava sempre disponível para os ajudar. Para mim, eu perco tanto ou mais tempo com um cliente que está longe do que perco com um cliente que está perto. O cliente que está perto é fácil de marcar. Não marcamos às 4, marcamos às 5. Ajustamos e vamos. Um cliente que está longe precisa dessa nossa dedicação. Eu fui mostrar, no caso era um terreno, eu fui mostrar 4 ou 5 terrenos por videochamada. Não só eles viram no Google Maps qual era a localização, como eu fui lá, percorri o terreno todo, mostrei-lhes tudo em detalhe, para que eles pudessem fazer a compra com o máximo de informação possível. E isso sim faz a diferença. E neste caso fez com uma videochamada direta, ou seja, estava a falar com eles e mostrar o terreno? Nesse caso foi mesmo com videochamada direta, sim. Muito bem. Isso é que é bom, o importante é encontrar estas soluções para não perder os clientes, porque tal como tinha dito anteriormente, eles são rápidos a fazer as escolhas deles e a tomar decisões. O facto de alguém não dar a resposta é o suficiente para perderem aquele cliente. Considera que, portanto, que o verão é uma melhor altura para vender casas ou é um processo que pode funcionar todo o ano? Eu acho que todas as alturas são boas para vender casas. Ok. Honestamente, acho que todas as alturas... Não,
Isto é assim, no verão há uma facilidade maior. Eu trabalho muito terrenos. Estamos numa zona que tem muitos terrenos e eu trabalho muito terrenos. Claro que é mais fácil no verão, ou quando o clima o permite, ir visitar um terreno, poder percorrer o terreno todo, ver em detalhe, do que é no inverno se estiver a chover. Pá, vamos com o chapéu de chuva, vamos todos encolhidos, não vemos a mesma coisa. Mas é um mercado que funciona todo o ano, sem dúvida. Ok. Sei que tem um projeto diferenciador e que facilita a aquisição de casa, quer por parte de compradores estrangeiros, quer de compradores em geral que não têm tempo para perder ou desconhecem todo o processo e muitas vezes acabam por não comprar por causa disso. Fala-nos desse projeto. Esse projeto, lá está, foi, voltando muito ao início, o meu ponto diferenciador é naquilo que eu me destaco. Foi um projeto criado com dois parceiros muito bons, que é um projeto de lote mais construção. Nós estamos inseridos numa zona, conforme disse há pouco, onde há muito terreno, muitos terrenos à venda, muito espaço ainda para construir, mas há muitas pessoas que não sentem confiança suficiente para dar esse passo. Gostavam de construir a sua própria moradia, mas não conhecem um arquiteto. Já toda a gente ouviu a história de que contrataram um construtor e a coisa não correu bem. Então, o que é que eu criei? Criei uma parceria com dois parceiros que conheço há anos e anos e anos, amigos pessoais, que me dão toda a confiança, que vão tratar bem os meus clientes e que vão cumprir com aquilo que ficar acordado e para o cliente final. Acaba por ser, no dia que compram o terreno, já sabem, entre aspas, o valor final da casa com que vão ficar. Há pessoas que não têm noção de se vão gastar 150, 200 ou 250 mil euros na construção da casa que eles querem. Ok, então vamos criar uma solução para lhes dizer, vocês com este dinheiro conseguem construir esta casa e daqui não vamos fugir. Okay. Acaba, obviamente, estava a dizer, acaba por, obviamente, a marca 121 e a credibilidade da marca 121 também ajudar muito nisso. Exato. Não é só um construtor que apareceu e que bateu à porta de um cliente, é a marca 121 está por trás disto e ajuda o cliente a ter essa confiança e a dar esse passo. E neste caso o comprador não tem que ter dores de cabeça a preocupar-se em meter um projeto à Câmara, depois não sabe o que é que vai ser aprovado, não. Depois volta para trás, vai para a frente e anda aí a perder tempo, que tempo é dinheiro. A única preocupação, precisamente, a única preocupação que o cliente tem que ter é definir a casa que quer. É falar com o arquiteto. No caso desses clientes que eu lhe referi há pouco, isso foi feito por Zoom. Tivemos reuniões por Zoom, onde estava o arquiteto, estava o proprietário da empresa, estava eu e estavam os clientes a discutir o projeto de arquitetura, a casa que eles querem, o sonho da vida deles. E nós fazemos acontecer. Fantástico. Júlio, costuma investir numa presença online, ou seja, nas redes sociais ou portais imobiliários nacionais e estrangeiros? Sim, para além da divulgação que a loja e a marca já me permitem, também, lá está, sou o Global Agent, por opção. A nível de redes sociais também temos uma presença bastante forte, que é fundamental neste momento. Neste momento as pessoas têm que ser vistas, como se costuma dizer, que não é visto não é lembrado. Exato. O Júlio, para além da rede social da 121, também tem a sua. Sim, precisamente. Sim. E para além disso, agora ainda vou criar uma página online dedicada exclusivamente a este projeto de Lote Mais Construção. Aos projetos, ótimo, é muito bom. E uma última pergunta, Júlio. Considera importante ter uma forte presença em portais internacionais, portanto agora estou a falar não da presença online, mas exclusivamente em portais internacionais. Portanto, em termos de alcance ou venda mais rápida, ou o que for, portanto, acha que é importante este tipo de investimento, em vez de estar limitado apenas aos portais locais ou aos compradores locais? Sim, é muito importante, lá está. Nós estamos numa zona com muita procura de clientes estrangeiros. O nosso compromisso com os nossos proprietários quando fazemos uma agregação é exatamente esse. Nós vamos divulgar, nós vamos promover a vossa casa de uma forma profissional.
a nossa especialidade de promoção. E faz parte dessa promoção poder encontrar clientes que podem vir de qualquer lado. Uma casa em Azeitão tem tanta procura de um cliente francês ou de um cliente belga como tem de um cliente português. Então nós temos que estar presentes. Não estar a fazer a divulgação que devíamos e com que nos comprometemos aos nossos proprietários. Portanto, não estar acaba por não ser visto por esses que o contactaram. Precisamente. Não é? Precisamente. Ok. Aqui assim, também em relação a esta presença internacional, para além do alcance de um público mais alargado, consegue-se vender por um melhor preço, ou pelo menos não negociar preço, como o Júlio também falou anteriormente, e consequentemente vender mais rápido, porque a partir do momento que tem mais público, consegue ter maiores probabilidades de vender e mais depressa, não é? Ok. Sim, Júlio. precisamente. Já lhe fiz todas as perguntas, portanto, Júlio, resta-me agradecer-lhe por ter aceito o convite e partilhar connosco a sua forma de trabalhar no mercado imobiliário. Ok? Obrigado, Júlio. Obrigado. Quero também rematar dizendo que, neste caso, faz toda a diferença esta oferta de serviço diferenciadora que está a oferecer quer ao proprietário do imóvel, quer ao cliente comprador, e aproveito para lhe desejar sucesso no seu trabalho e nos novos projetos, ok? Relativamente, portanto, vou apenas terminar agradecendo também a quem assistiu a este vídeo. Não se esqueça de subscrever o canal para estar a par dos últimos vídeos lançados. Obrigado.